Nesse vídeo eu vou te mostrar e te explicar também todo o caminho que eu percorri para poder montar um protótipo de sistema de monitoramento e, de certa forma, controle de turbidez de água. Esse sistema aqui, ele utiliza um indicador universal com saída relé para que haja algum tipo de controle também, além do monitoramento da visualização, é possível controlar de certa forma, e eu vou explicar isso mais detalhadamente. E usa também um sensor de turbidez que é utilizado em grande escala nas máquinas de lava-louça, de lava-roupa, enfim. É um sensor muito barato porque ele é extremamente comercial. A turbidez é um parâmetro muito importante para diversos processos industriais que utilizam água, mas pode ser muito importante também na agricultura, na pecuária, depende daí da técnica e do nível de tecnologia que é empregado. No meu caso, esse protótipo ele foi montado para fornecimento de água. A água que eu consumo ela não vem de poço nem de redes de abastecimento, ela vem de nascente, e a nascente, por ser aberta, ela está mais sujeita às chuvas, né? Quando chove, vem água do barranco e acaba deixando essa água mais turva. E no meu caso, então, esse sistema ele vai fazer com que o fornecimento de água seja interrompido quando a água fica turva. Então, se for uma pequena garoa, algo que não vai influenciar, não vai fazer com que o fornecimento de água seja interrompido, mas eventualmente numa chuva mais forte, quando a água realmente fica turva, esse sensor vai detectar e vai pausar momentaneamente esse fornecimento de água. Esse indicador universal, ele, como o nome já diz, é universal, ele pode mostrar temperatura, pressão, nesse caso vai mostrar turbidez, pode mostrar também velocidade, dependendo do sensor que você utilizar, você pode mostrar algo diferente. Eu fiz um vídeo mostrando como montar um sistema de monitoramento de nível, utilizando o sensor de pressão. A pressão ela é proporcional à coluna d'água, então através da pressão você pode criar uma escala aqui e dizer não só nível, mas quantos litros d'água você tem no seu reservatório. Então já tem vídeo aqui. Esse indicador é vendido no site da Brasiltec. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Aqui tem inclusive o transdutor de pressão que eu utilizei para monitorar nível. Dá para utilizar com sonda de nível também. Então se você quer conhecer mais desse sistema, continua comigo nesse vídeo. Mas antes eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações caso goste desse tipo de conteúdo. Assim você vai ser avisado quando novos vídeos como esse forem publicados. E deixa o like também, deixa um comentário, porque assim você me ajuda a continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, então vou falar rapidamente aqui sobre o indicador, só para contextualizar vocês. Esse é um indicador universal. Ele serve para receber um sinal analógico, que nesse caso está vindo aqui do sensor de turbidez. Esse sinal analógico ele pode ser apresentado com o próprio valor dele. Então, nesse indicador, nesse sensor, nós temos um sinal de 0 até 4,5 volts. Então, eu posso mostrar a tensão, como está mostrando aqui, 4,3 volts, é o que está chegando no indicador. Mas eu posso também criar uma escala personalizada e essa escala corresponder a alguma unidade de medida. No caso do outro sistema que eu montei, que era para mostrar o reservatório, eu coloquei de 0 até 5.000 litros, que era o exemplo que eu utilizei. Litros é uma unidade de medida bastante conhecida, mas por outro lado a turbidez não tem uma unidade de medida tão popular quanto é com litros, como é com velocidade, né, quilômetros por hora, enfim, metros. As unidades de medida, as outras unidades de medida aqui para outras grandezas, elas são altamente populares, o que não acontece com a turbidez. Então eu optei por não criar uma escala na turbidez, mas você pode sim criar, inclusive em percentual. De repente, se não quiser utilizar uma unidade de medida, você pode criar uma escala em percentual. Nesse caso aqui, então, está mostrando tensão. Tenho alimentação aqui com positivo e negativo, nesse caso com 24 volts, mas é de 7 até 28, então eu vou mostrar isso aqui, eu nem vou falar muito das conexões aqui, eu vou mostrar isso no computador, vai ficar um pouco mais fácil. Mas basicamente, então, tem um sinal sendo recebido aqui do sensor de turbidez. Esse sensor ele já tem uma adaptação aqui, ele, como eu falei, é um sensor utilizado em eletrodomésticos, né, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, então ele não é adaptado, não tem rosca própria, por exemplo, para você rosquear em algum local onde você queira fazer o monitoramento, e por isso eu tive que adaptar aqui, eu utilizei um adaptador de meia polegada para 3/4, e com uma micro retífica eu tirei a rosca da parte de dentro, deixei lisa e colei essa rosca aqui por fora. O sensor originalmente ele não tem essa rosca aqui, e muito menos a fita V da rosca também, que está deixando essa parte aqui branca, né? Originalmente ela é preta, não sei se vai dar para ver aqui na câmera por dentro, acho que sim, né? O sensor ele só tem duas protuberâncias aqui porque ele emite de um lado uma luz e recebe do outro lado. Então, o que faz com que o sinal varie é o quanto dessa luz chega do outro lado. Se a água está cristalina, praticamente toda a luz que sai de um lado vai chegar no outro e, portanto, o sinal de saída será máximo, que é 4,5 volts. Se a água está muito turva, então nenhum sinal vai chegar e, portanto, nós teremos um sinal de 0 volts. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para poder bloquear a passagem da luz. Encontrei uma pequena chavezinha aqui do osciloscópio, eu vou tentar posicioná-la bem na frente da luz. Repara no indicador que a tensão vai cair drasticamente. Ó. Se eu bloquear completamente, chega a cair a 0. Ó. Tá quase 0 ali. É que eu não consigo bloquear, essa chave ela é muito fina, né? Mas enfim, então,
É dessa maneira que ele trabalha. Existe uma interface aqui também. Esse cabo ele vai conectado nessa interface e essa interface serve para amplificar o sinal, para processar esse sinal, na verdade, não só amplificar, mas processar também, para que saiam esses 4,5 volts, de 0 a 4,5 volts, proporcional realmente à turbidez. Antes de mostrar o esquema de ligação, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho 3 copos aqui com diferentes soluções. Na verdade, aqui não tem uma solução, tenho água pura. Até ficou um pouquinho suja por testes que eu estava fazendo, mas ela está praticamente pura. Nesse caso, vamos lá, vou mergulhar aqui. Eu tenho uma dificuldadezinha só com o ar, porque depois que eu adaptei isso aqui, não tem escapatória para o ar. Então, quando eu mergulho ele aqui, o ar tende a ficar concentrado. Eu preciso colocar isso aqui com certo cuidado. Mas vejam o valor. Tenho quase 5 volts. Aqui eu tenho uma imprecisão, na verdade. Esse indicador ele tem, tem a possibilidade de calibrar ele através de parâmetros. Então, eu teria que corrigir essa calibração, porque efetivamente eu não tenho todo esse valor de tensão aqui. Pelo menos não deveria ter, já que na especificação do sensor ele fala que até 4,5 volts. Para ser sincero, eu não cheguei a medir a saída, porque não precisa. Para mim pouco importa se está chegando 4,5 ou 5, porque eu vou fazer medições no campo, e aí com aquelas medições é que eu vou determinar os valores aqui em que vai haver interrupção. Então pouco importa se vai chegar um pouco mais, um pouco menos. Eu nem conhecia a escala desse sensor quando eu adquiri. Então, por que não importa, para falar a verdade, não importa. Mas vocês viram que chegou um valor alto, né? Agora, olha só, eu tenho outras agora sim, soluções. Aqui eu tenho o café, fiz coloquei pouquinho pó de café aqui para não sujar tanta água. E aqui eu tenho Nescau. Repara que o Nescau ele é bem mais claro. Então, teoricamente, eu teria que ter um valor maior aqui, porque ele se aproxima mais da água cristalina. Acontece que o Nescau, apesar de estar mais claro, ele tem mais partículas suspensas do que o café. O café ele foi coado, então não tem tantas partículas suspensas. E nesse caso, eu acredito que o café, apesar de mais escuro, ele é menos turvo. Então, ele impede menos a passagem da luz. Então, eu devo ter um valor maior com o café. Mas vamos testar. Vamos testar aqui. Esse Nescau está bastante tempo parado já. Ele acabou até decantando um pouco. Talvez se eu agitar ele vai ficar até um pouco mais opaco. Então, 4,43, 4,44 aqui no café. Vamos testar o Nescau aqui. Ó, como eu falei, apesar de mais claro, o valor está menor aqui, ou seja, está mais opaco, porque há mais partículas suspensas. Então, qual que é a conclusão aqui desses testes, né? A turbidez, ela é um parâmetro que é medido através do impedimento da passagem da luz, né? Então, quanto mais impedir, mais turvo é. Não tem necessariamente a ver com a cor, mas é lógico, as cores mais escuras, quer dizer que tem mais pigmento, elas tendem a impedir mais, mas o leite, por exemplo, ele é muito claro e muito opaco também, então vai ser bem turvo da maneira que está acontecendo aqui com o Nescau. Apesar de que o Nescau ele não está com leite, tá? Tá com água, só água e pó de Nescau. Bom, para minha aplicação, o que tem mais a ver com a água que vai chegar quando chover forte e vir água dos barrancos com barro, é o Nescau, porque eu vou ter partículas suspensas também. No caso do barro, ele é bastante opaco, então é o que vai realmente impedir a passagem da água. Se eu tiver uma água, ela não vem escura, né? Ela vem ou bastante cristalina, uma água bastante pura, ou ela vem com um pouco de barro e, portanto, com partículas suspensas, e nesse caso o sensor deve atuar. Então, para o meu caso especificamente, tem mais a ver com o Nescau do que com o café. Mas eu fiz uma experiência prática, eu fiz aqui a demonstração na bancada foi para mostrar para vocês essa questão da turbidez, que não tem necessariamente a ver com o tom, mas sim com a opacidade. Mas eu fiz um monitoramento prático também para que eu tivesse um resultado mais realista do que eu vou ver lá. O sensor ele atua baseado em luz, então aqui com as luzes que chegam, elas acabam mascarando um pouco o resultado. Talvez até por isso que eu tive um resultado um pouco maior do que 4,5 volts, não sei, talvez sim. Mas quando eu conectar, eu coloquei essa rosca aqui, colei essa rosca aqui nesse sensor, fiz essa adaptação para que eu pudesse rosqueá-lo nessa peça aqui, que é um T com rosca, e portanto agora, dessa maneira eu consigo rosquear aqui e conectar a passagem da água aqui, conectar a entrada e a saída da água aqui, que vai para a minha caixa. Então, a água que for para a caixa, ela sempre vai passar pela frente do sensor, e essa leitura que eu fizer aqui é a que realmente vai importar. Agora eu fiz o seguinte, eu desconectei essa mangueira aqui e preenchi ela com uma água mais turva. A característica que eu tenho aqui, por ser uma captação não é num poço, é numa região onde está sujeito à chuva e a água que vem dos barrancos, a característica que eu tenho são muitas partículas em flutuação. Então não é como se fosse uma água parada, que ela vai escurecendo, mas sem muitas partículas suspensas. Aqui
por conta do barro eu tenho muitas partículas suspensas. Então um pouco que sujou a água não é muita coisa, mas já estou com 4.24. É uma vantagem nesse sentido porque é mais fácil de detectar. Apesar do range do sensor ser pequeno. Esse sensor, o ideal seria que ele fosse mais sensível aqui para a minha aplicação, para que eu tivesse um sinal aqui, por exemplo, de 2, para que eu tivesse uma variação grande e eu conseguisse trabalhar em cima disso, né? Aqui eu perco um pouco de sensibilidade, mas é o suficiente. Esse sensor foi baratinho, então ele tá cumprindo a sua função. Aqui eu tenho 4.24, então o sinal que eu tenho é por conta dessa água suja na frente aqui do sensor. E agora eu vou abrir esse registro, a pressão está para o lado de baixo. Então eu vou empurrar água limpa, vai limpar esse sensor, vai tirar aquela água mais suja e colocar água limpa. E como eu abri lá em cima para que essa água não vá para minha caixa, então vai até escorrer um pouco de água, vocês vão ver escorrer um pouquinho de água aqui. Então vamos lá, vou abrir. Olha o valor. Agora eu tenho 4.58, 4.59, e a partir do momento que sair todas as partículas de ar da frente do sensor, eu vou ter um valor aqui que vai estabilizar. Então na hora que passa o ar, ele acaba mudando um pouco a medição. Agora que eu parei também não tem pressão, mudou um pouquinho, mas sempre bem acima do que com a água suja, né? Então agora o que eu preciso fazer é encontrar o melhor valor que não vá fazer o desarme quando passar alguma bolha de ar aqui, mas que também desarme quando tiver água suja, para evitar de encher a minha caixa d'água com água suja. Eu vou encontrar esse valor com testes que eu fizer no dia a dia e também eu vou colocar um pouco de tempo aqui para que esse desarme não aconteça com qualquer bolha que aparecer lá, né? Vai ter que ser um valor constante por alguns segundos e aí sim desarma o sistema. Pessoal, então antes de falar da parametrização aqui do indicador, de como eu fiz a configuração para mostrar valores aqui, eu vou mostrar como eu fiz a conexão, porque caso você tenha um indicador aí também, você pode fazer essa conexão e configurar ele comigo. Então vamos lá. Eu vou começar pelo negativo. Eu tenho uma fonte de 5 volts que alimenta esse sensor. Esse sensor, a tensão de alimentação nominal é 5. É uma pena porque o indicador é de 7 até 28, então eu não consigo utilizar a mesma fonte. Para esse sensor aqui eu acabei utilizando uma fonte de celular, um carregador de celular com saída de 5 volts, celular mais antigo, né? Os novos eles estão vindo com tensões até mais altas por vezes, então utilizei um carregador antigo. E é o seguinte, eu tenho o positivo aqui em cima, o sinal no meio e o negativo aqui embaixo. Então eu vou começar pelo negativo aqui. Esse negativo ele vem até os 5 volts, mas ele não vem só aqui. Como o indicador aqui, o sinal que chega no indicador, ele é só positivo, eu não tenho um negativo chegando, ele aproveita o mesmo negativo da alimentação, então eu preciso referenciar essas fontes para que elas precisam ter a mesma referência para que eu consiga um funcionamento correto aqui desse sinal, né? Se eu ligar somente o positivo aqui, sem referenciar os negativos das fontes, o sinal ele não chega no indicador e, portanto, eu não vou receber nenhum tipo de valor, né? Então, nesse caso aqui, eu alimento o sensor com o negativo da fonte, alimento o indicador com o negativo da outra fonte, mas faço uma ponte também aqui para que haja uma conexão entre elas. Então agora o negativo, olhando de frente, é a penúltima conexão. Olhando de trás é a segunda conexão, né? Quando você olhar ele de trás para frente vai ser a segunda conexão. Estou conseguindo começar daqui. E vou fazer uma bolinha aqui também para indicar que há conexão nesses pontos aqui. Então os negativos estão indo no sensor e no indicador e há uma conexão entre eles. Agora o positivo é o seguinte, vou fazer de vermelho aqui, o positivo da fonte de 24 aqui, ele vai pro indicador. Não vou fazer a bolinha aqui porque eles não estão se cruzando, estão só se cruzando, mas não há conexão, né? Obviamente, até nem poderia. E esse positivo ele vai também no contato para o caso de eu querer comandar um solenoide. No meu protótipo ainda não montei com solenoide, mas existe solenoide baratinho também. Existem modelos mais caros e mais robustos, mas tem esses modelos baratinhos aqui também de máquina de lavar roupa, de eletrodoméstico. E eles podem servir para impedir, então, ou para liberar o funcionamento o fornecimento de água, na verdade. Essa água ela vem por pressão, então eu não posso desligar alguma bomba ou algo assim. Como vem por pressão, então eu preciso apenas um registro, assim, uma válvula solenoide, ela é capaz de interromper esse fornecimento. Então, eu posso vir com esse positivo que está alimentando, eu venho também no contato, as duas primeiras conexões, ou olhando de trás para frente, as duas últimas conexões são um contato, ele pode se comportar como um contato aberto ou como um contato fechado, através de configuração eu posso mexer nisso. E então, do outro lado aqui, eu vou
eu vou chegar aqui na válvula. E aí, voltando, eu acabei esquecendo de colocar o negativo da fonte, vindo aqui também, vou colocar uma bolinha aqui, já que tem uma conexão, vindo aqui direto já na válvula. Então, quando o indicador fechar o contato, ele vai permitir a passagem da tensão aqui dessa fonte, coloquei de 7 a 28, na minha aplicação é de 24, e vai alimentar essa válvula aqui, aí você vê a tensão da sua válvula, né? Tem que colocar a válvula, a fonte tem que ser condizente com a válvula, ou a válvula com a fonte. Enfim, essas são as conexões, então, dessa fonte maior, indicador e a válvula. Ficou faltando ainda, então, o positivo aqui dessa fonte. Eu vou colocar um tom de marrom aqui para diferenciar do outro positivo, já que a tensão é diferente. Então, tem o positivo dessa fonte. E vou colocar o sinal que vai do sensor para o indicador. Como é um sinal de tensão, vem na terceira conexão. Se fosse um sinal de corrente, eu precisaria jampear aqui a terceira e a quarta. Mas como é de tensão, então é isso aí. Então, a fonte alimenta o sensor, o negativo é referenciado com outra fonte, o sinal vai na terceira conexão da direita para a esquerda ou na terceira conexão da esquerda para a direita se o indicador estiver virado ou ao contrário, né? Essa conexão aqui eu não utilizo e as outras duas conexões são do contato, então que vai permitir ou impedir a passagem de água usando então uma válvula elétrica. Pessoal, e agora indo para a parametrização aqui desse indicador para que ele funcione da maneira desejada, eu vou segurar o OK por alguns segundos aqui até abrir esse primeiro parâmetro. Aqui eu acesso ele e eu posso escolher entre 0 para o modo padrão, onde ele mostra a tensão mesmo, o sinal que está sendo recebido aqui, ou o modo 1, em que eu posso escolher uma escala personalizada. Eu vou deixar no modo padrão mesmo, eu não preciso de uma escala personalizada aqui, como eu falei, não tem uma medida tão popular, uma unidade de medida tão popular para turbidez, então não vai fazer sentido aqui se eu colocar algum outro valor, também não vai mudar nada. Agora eu segurei OK por alguns segundos novamente, mas eu vou fazer uma combinação para acessar um outro menu, que é do F2 até o F8. Então, para essa combinação é mais, menos, menos, mais. Vou clicar em OK, agora eu acessei então o F2. O F2 eu vou colocar o tipo de sinal que eu estou recebendo. Como é um sinal de 0 até 4,5 volts, o que está mais próximo aí é o de 0 a 5 volts, que é o número 1. Se fosse 0 a 10 volts, é o número 0. Se fosse de 0 até 3,3 volts, é o número 2. Aqui, 4 de 0 a 20 mA e o 5 é de 4 a 20 mA. Vou deixar em 1 então, porque é o 0 até 5 volts e eu tenho algo bem próximo disso, né? Então, OK. No 3 é o modo de exibição aqui. Pode ser o modo 0, é o modo valor real da tensão, que é o que está aparecendo ali, a tensão que está chegando. Eu posso colocar 1 e vai ser um percentual, mas eu nunca vou chegar em 100%, porque o sensor é até 4,5 volts, né? Então eu teria que criar uma escala personalizada para trabalhar com percentual de uma maneira mais correta. Ou posso trabalhar aqui com um sinal de 0 a 50 também, mas eu vou deixar no valor real de tensão, que é o 0, né? Então aqui o tempo de filtragem, isso aqui serve para eu aumentar a resposta do sistema ou diminuir. Se eu colocar um valor muito baixo aqui, o valor da tela vai ficar variando muito, ele vai ficar lendo com uma frequência muito alta, ele vai ficar fazendo leituras, né, e mostrando aqui para mim. Então eu posso trabalhar, eu estava trabalhando com 10, já é uma variação bastante grande, mas eu posso tornar essa resposta bem mais lenta e impedir que pequenas variações de turbidez façam com que o meu sistema desligue, né? Então eu posso colocar aqui 50, por exemplo, vai ser uma resposta bem mais lenta. OK. Ajuste do brilho da tela aqui no 5, eu vou deixar em 2, que é o brilho máximo. No parâmetro 6 é a calibração que eu falei, então está em 1200, por isso que está aumentando bastante o valor. Eu posso trabalhar com valores bem menores aqui. Aí você vai ter que tentar encontrar o valor que faz mais sentido aí para você. Vou colocar aqui em 1000, por exemplo. O 7 é a calibração automática, então o que eu posso fazer aqui? Se eu tenho um valor que eu quero determinar como valor máximo, eu posso entrar na calibração automática aqui. Ele faz uma calibração automática e identifica o sinal que estava sendo lido como o sinal máximo. Não é o meu caso aqui, eu não tenho um sinal de acordo aqui, né? O meu sinal, nesse momento, ele não é máximo e, portanto, essa calibração vai ficar furada, né? Por isso eu vou corrigir lá novamente. Eu não uso a calibração automática aqui nesse caso, mas se você conseguir simular um sinal máximo, aí você pode utilizar sim a calibração automática. Voltando então aqui para o 7. Opa! Era o 6, na verdade. Já está em 1000, beleza, ele não chegou a concluir. O 7, então, eu não vou utilizar, que é a calibração automática. E o 8 eu também não vou utilizar. Como eu já ensinei a criar a escala personalizada no vídeo onde eu falei sobre o controle de nível, controle de quantidade de água no reservatório, não era exatamente nível, porque minha escala personalizada estava dando valor em litros, né? Então não era necessariamente nível, mas eu já ensinei isso, eu não vou falar sobre isso novamente. Se você quiser, eu vou deixar o card desse vídeo aqui em cima, para que você possa acessar ele e entender como criar essa escala, e caso você queira criar aqui num sistema parecido, você cria também. Eu vou pular então a segunda lista de parâmetros e vou direto para a terceira, e para isso eu vou criar uma combinação aqui de menos, mais, menos, mais.
E essa lista de parâmetros aqui, que começa em 200, ela é sobre o relé. Eu estou falando sobre a configuração do relé e isso eu vou utilizar aqui de fato, né? Então esse primeiro parâmetro aqui, eu vou colocar como que o relé vai funcionar. Aqui ele vai fechar quando atender determinada condição. Essa condição eu vou colocar depois. E aqui ele abre ao atender determinada condição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para ele fechar ao atender determinada condição. Então essa condição vai ser um valor acima de algum valor aqui, quer dizer que a água está limpa, né? Quando ela está acima, quer dizer que ela está limpa. Quando clica em nada aqui, ele volta para a tela inicial, né? Então eu vou ter que acessar novamente esse menu aqui. Segura OK, faço a combinação de menos mais, menos mais. Primeiro parâmetro vou deixar em 1, então. O relé vai fechar quando atender determinada condição. O segundo parâmetro é o modo de comparação, se vai ser... como que ele vai atender essa condição? Quando está acima de um valor, quando está abaixo, quando está entre dois valores? Então, se eu colocar 2 aqui, é quando estiver maior que a condição aqui, quando for maior do que o valor de comparação, quer dizer que a condição está sendo atendida. Então, para minha aplicação, se a água está limpa, o valor vai ter que estar maior do que x, que eu vou determinar aqui quanto vai valer x, né? E isso quer dizer que o relé fecha e quer dizer que a válvula fica aberta. Inclusive, no adquirir essa válvula tem que ver se ela pode ficar ligada tantas horas, né? Talvez se ela é utilizada para máquina de lavar, na máquina de lavar fica alguns minutos ligada, né? Para o meu caso, você vai ter que ficar ligada direto. Tem que ver se isso vai ser compatível, né? Tem que escolher uma válvula que seja compatível. Então, vou fazer a combinação de novo aqui, já que voltou para a tela inicial. Então, o primeiro parâmetro, 1, porque o relé vai fechar quando atender a condição. No segundo parâmetro, eu estou dizendo que a condição é quando o valor ultrapassar o valor de referência, então é 2 aqui. O 2 é o valor de comparação 1, e é o valor mínimo aqui, então ele não me importa aqui, na verdade, o valor mínimo. O valor máximo aqui eu vou determinar. Isso aqui ele vai até 10.000 e é uma escala dentro do valor que eu tenho, que é de até 4,5 volts. Então tem que fazer uma regrinha de 3 aqui. 10.000, na verdade é 1.000, né? Não é 10.000, é 1.000. 1.000 é um valor que corresponde a 5 volts. Como eu tenho 4 volts e meio, eu vou ter que adaptar, vai dar 4 volts e meio, vai dar 900, né? É isso? Estou fazendo de cabeça aqui, talvez eu estou enganado. Então, se for 4, o topo da escala vai até 900 nesse caso. Como eu já procurei os valores lá e vai ter que ficar na casa dos 4 volts, na verdade 4,5, né? Porque ele está lendo um pouco diferente, vai depender da calibração daí. Eu tenho sempre que ajustar esse valor aqui de acordo com a calibração que eu fizer, né? Eu não sei se a minha calibração chegou a mudar muito esse valor, eu teria que testar na prática de novo, mas provavelmente vai ficar em 900, então o valor de comparação, vou confirmar aqui. O 204 é a faixa de esterese. Aqui eu coloco um percentual para evitar que fique acionando e desacionando, né? Quando estiver muito próximo do valor. Então eu vou deixar em 2% aqui, mas isso aqui é bacana testar também, ver como que vai ser essa variação, ver se 2% vai ser o suficiente. Já tem vídeo falando o que é esterese também, vou tentar não ser repetitivo, tá aqui em cima esse vídeo para quem tiver interesse. Esses valores que eu utilizei são adequados para minha aplicação, mas mesmo assim é possível que eu tenha que fazer algum ajuste na hora que eu finalizar isso tudo, porque, como eu falei, a luz ela acaba influenciando, então testes que eu fizer aqui em bancada, os valores vão ser bem diferentes do que os valores encontrados dentro da mangueira, que é preta e completamente opaca. Nós vamos ter uma pequena queda de tensão também nos fios. Enfim, tem uma série de fatores que vão influenciar, então, por mais que eu possa fazer algum ajuste aqui, mas os valores, os ajustes finais, eles têm que ser feitos em campo, então, e você vai fazer de acordo com a sua aplicação. Se você tem interesse nesse indicador da Brasiltec, acesse o site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e ativa o sino para receber as notificações quando outros vídeos como esse forem publicados. E por favor, deixa o like e comenta o que você achou, porque isso me permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal da Brasiltec.